Até agora nós tivemos vários encontros, conversamos sobre várias coisas e tangenciando, né, um dos principais pontos dessa nossa disciplina, que é a questão da raça, né? Debate sobre raça, esse polêmico conceito, né? Se ele é o melhor a ser utilizado ou não, né? Já conversamos sobre isso, o que era melhor, qual a melhor forma de substituir, né? Será que não, quando a gente trata nessa questão de raça, racismo, será que a gente não está reforçando essa ideia de que existem entre a espécie humana diferentes raças, né? Então, se a gente percebe a diversidade, não é pelo viés biológico. Raça passa a ideia de que lá no DNA existem diferenças, né? E, nesse sentido, nós somos todos iguais, biologicamente falando. Então, não deveria ser utilizado como conceito a ideia de raça. Etnia, sim, etnia, cultura, né? Que é o que nos difere, sem essencialmente mexer na nossa estrutura enquanto espécie, né? Somos todos da espécie humana, mas com diferenças. Que bom que temos essas diferenças. Tá? Mas, como a gente já falou, eu já falei várias vezes para vocês, essas diferenças foram utilizadas ao longo da história como um modelo de classificação, de hierarquização de etnias em relação a outras, quem deveria ser privilegiado, quem deveria ser e deter o poder hegemônico, quem deveria colonizar quem, né? Então, em cima dessa distorção sobre esse debate, sobre essa percepção da diversidade, da diferença, criou-se um fosso de desigualdade, de impérios em relação a regiões que ainda não estavam estruturadas como tal, ou até mesmo as que estavam, tinham uma estrutura, sobretudo no século XIX, elas foram solapadas, né? Foram invadidas, e essa ótica capitalista, imperialista, né, tomou conta. Não foi diferente lá nos primórdios, lá no século XV, XVI, né? quando a gente presenciou, não, mas a história presenciou o encontro de culturas na América, né? A chegada dos europeus impactou profundamente a vida dos nativos que aqui viviam, do que hoje chamamos de Brasil, do que chamamos hoje de América Latina. Esse encontro não foi amistoso de maneira nenhuma, foi brutal, foi violento, eu às vezes até classifico com a ideia de um estupro cultural, né? Porque foi a adoção ou a imposição de um modelo sobre outro modelo, né? Algumas coisas foram possíveis de serem ainda aproveitadas desses nativos locais, né? No caso, pensando aqui Brasil, né? Na questão da alimentação, em alguns hábitos que foram sendo adquiridos, mas, no geral, e no comportamento padrão, o que foi estabelecido foi a forma de ver o mundo, de se colocar no mundo dos europeus, em termos espirituais, né, na questão religiosa, na questão da ideia do trabalho, na questão de quem deveria trabalhar e quem deveria gozar do ócio e as desigualdades advindas daí, quem seria proprietário de terras e quem não, né? Então, toda essa estruturação da sociedade foi organizada a partir desse modelo europeu capitalista, que, desde o início da nossa história, criou as bases dessa sociedade. O que nós vamos começar a falar hoje, assim, talvez a gente já tenha dado pinceladas ao longo
um mês mais ou menos, quase um mês e meio que já estamos aqui juntos, né? A cada encontro nessas quintas-feiras à noite. Né? Então, o que nós vamos falar mais apropriadamente na aula de hoje é a questão dos movimentos negros, como uma estruturação, né, dessa ideia, né, de raça, racismo, né, sempre meio entre aspas, mas, né, não para diminuir o debate, mas para dizer que a gente não concorda, eu particularmente não concordo com a utilização desse conceito do jeito que ele está posto, certo? Mas a academia ainda continua utilizando e o senso comum mais ainda. Então vamos tentar, né, conhecer um pouco mais e pegando como viés os Estados Unidos, a África do Sul e o Brasil. Acho que esse painel, né, guardam características próprias, mas ao mesmo tempo semelhanças também de sociedades que se estruturaram, né, tendo uma maioria negra, mas essa maioria sendo desqualificada, né? No caso dos Estados Unidos, não chegava a ser maioria, né? Talvez seja o único modelo entre. Né? E se na África do Sul a gente atingia quase 90% da população, e no Brasil mais da metade, com certeza, nos Estados Unidos essa proporção era menor, né, do que a metade, mas um número considerável, né, que foi transplantado para lá durante todo esse processo do tráfico negreiro transatlântico. Né? E o quanto isso fez com que a sociedade fosse sendo estruturada de forma desigual, preconceituosa, né? Excludente. Então, são os três modelos que a gente vai poder pensar aqui, né, juntos nessa viagem. Então, apresentem seus passaportes, coloquem aí seu cinto de segurança e, né, afivelem meus cintos e vamos partir. Comecei com Tracy Chapman, que, aliás, foi um sucesso gigante, né? Assim, final dos anos 80, início dos anos 90. E o canto da Tracy Chapman, né, daquela primeira, então, música do Behind the Wall, né, me passa essa tristeza meio que ancestral, né, que a situação dos homens e mulheres negros, hoje estamos falando mais sem pudor aqui no Brasil, né, pretos, né, homens e mulheres pretos, pretas, né, antes ficávamos meio com pudor, né, pensando aqui antes de começar ali com os slides, mas só de reflexão, né, como nós custamos a entender que qualquer problema se resolve quando a gente, né, cutuca a ferida, né, para poder limpar, para poder curar, para poder resolver, para poder cicatrizar. Enquanto a gente deixa lá, não mexe, bota um band-aid meio mandrake e não cuida de fato, aquilo pode virar uma coisa seríssima. Você pode, né, gangrenar, enfim, né? É a mesma coisa que eu acho que com um dos problemas mais centrais, na minha perspectiva, em termos de Brasil, de sociedade brasileira, de povo, de cidadania, de questões políticas, uma das questões mais sérias, talvez, na minha percepção, é essa desigualdade étnica, social, econômica, política, né, espiritual, religiosa, enfim, que, ah, que mais da metade da população brasileira estaria dentro desse perfil étnico de negros, pardos, né? Entender isso e perceber que o país só avança se ele tiver, de fato, uma política inclusiva, de oportunidades, de espaço para todos, eu acho que é a única forma que a gente tem de alavancar e tornar esse país um lugar mais justo, mais decente, mais digno para todos.
não adianta, e eu acho que tem algumas pessoas que não conseguem compreender isso, acho que o egoísmo é tão grande que acham o seguinte: se eu estou bem, se a minha família está bem, se a minha classe está bem, o resto que se exploda, que se dane, né? Esse tipo de pensamento só nos atrasa, porque o ideal é quando a gente vive num país onde a desigualdade, que ela é inerente ao sistema capitalista, eu repito isso como uma frase que eu percebi com a vida e com os estudos, que o capitalismo é o sistema da desigualdade social. Repito sempre isso. Pode dar crédito, é o professor que criou essa frase, né? O capitalismo é o sistema da desigualdade social. E quando adeptos do capitalismo fazem uma propaganda diferente disso, estão querendo enganar a gente, tá? Estão querendo, né, no blá blá blá, na sedução, mas é isso aí. O capitalismo vive dessa desigualdade e dando sempre a ideia de que a gente pode tudo, de que a gente deve conquistar tudo através do nosso mérito, do nosso esforço. Balela, balela. Não é só o nosso esforço, é óbvio que isso é fundamental, importante, mas não é o único critério que resolve as questões, né? A gente percebe, sim, que dependendo da sua cor, dependendo da sua condição social, da onde você mora, as oportunidades se abrem ou não. Então, assim, não é só a questão do seu mérito, do seu esforço, do seu empenho. Tem pessoas que têm que fazer o triplo do esforço, 10 vezes o esforço para conseguir, de fato, as oportunidades de emprego, de estudo, né? Então, assim, não venha com essa história de achar, não, isso é mimimi, mimimi o caramba, tá, gente? Né? Mimimi o caramba, né? Vamos ser francos. Porque só quem sofre na pele é que vai entender essas questões do que estamos falando aqui hoje, né? Do que vamos falar sobre aqui hoje, né? Então, cada vez que a gente foge desse debate, a gente não resolve. É a ferida que a gente bota um band-aid de qualquer maneira. Não passa lá um polvidine, não limpa, não grita de dor, né? Mas a gente precisamos falar, igual que tem o filme, né? Precisamos conversar sobre o Kevin, né? Precisamos falar sobre o Kevin, mais ou menos isso. Então, precisamos falar sobre o racismo no Brasil. Precisamos. Porque senão a gente não caminha, a gente não vai adiante. E fica sempre nesse discurso da ideia do mito da democracia racial, né? No qual colocam Gilberto Freire como esse, né, maldizem Gilberto Freire. Eu tenho a impressão de que talvez seja uma certa injustiça que tem sido feita, né? Porque lendo Gilberto Freire, está por aí, Gilberto Freire, depois, Gilberto, onde está você? Gilberto está por aí, né? Gilberto está por aqui. Olha lá, Gilberto está ali. Gilberto, eu tenho lido, e sim, a gente tem que entender que é um livro lá dos anos 30. E é um tijolo, né, meus amigos? É um tijolo. Mas percebo também que tem uma interpretação a partir das ideias do Gilberto Freire, porque ele coloca que, no campo da cultura, essa plasticidade social aconteceu entre Casagrande e Senzala. Ele não está muito errado. Óbvio que, e aí também ele não deixa de dizer, né, da violência, né, das relações patriarcalistas de uma sociedade onde o senhor de engenho achava não, ele acabava, né, sendo dono da escravaria, né? E muitas vezes ele usufruía dessa posse, né, também na questão sexual, a maioria deles. E quantas crianças nasceram desse processo, né? Mas isso
e eu não percebi ainda, né, lendo o texto, que ele coloca que não houve preconceito, que não havia. Pelo contrário, ele vai mostrando essa estrutura. Essas crianças, por exemplo, não tinham vida fácil, porque elas eram vistas, né, com muito ódio pelas sinhazinhas, pelas sinhás, né, pelas esposas dos fazendeiros, porque ficava claro ali, né, que eram fruto dessas relações, né? E as próprias escravas também, às vezes, sofriam com isso. Tinham olhos furados, sabe? Tinham a perversidade, a maldade para, né, para atingir, né, para, né, maltratar aquelas que, de certa forma, eram as escolhidas, né, dos senhores de engenho. Né? Então, assim, eu queria entender mais o porquê, né, de rotularem essa obra como uma obra que criou essa ideia do mito da democracia racial, porque eu não percebi tão claramente esse discurso no Gilberto Freire, no texto desse sociólogo que também estudou com Franz Boas lá na Universidade de Colômbia, lá que ele começou a ter esses insights para pensar, né, essa questão da sociedade brasileira, da sociedade, né, colonial, né, essa transição de colônia para império, depois de império para república, como que essas questões sociais se desenvolveram ali na sua Pernambuco, né, na região onde ele vivia, lá em Pernambuco, principalmente em Recife. Né? Tá? Então, assim, não estou passando pano para o Gilberto Freire, mas entendo como um autor daquela época. Agora, o que fizeram da obra dele, o que entenderam ou o que quiseram entender da obra dele, e fizeram a partir disso uma propaganda dessa ideia de que no Brasil todos somos iguais, não tem essa. E isso foi reforçado tanto no período, né, pós-lançamento do livro, na década de 30, ali no governo Vargas, no período do Estado Novo, e principalmente no período da ditadura militar. Foram momentos onde os movimentos negros que estavam surgindo, eu uso no plural mesmo, tá? Ao invés da gente chamar de movimento negro, porque eram diversos grupos em vários lugares do Brasil. Eu tenho alguns estudos aqui, alguns livros sobre isso, né? Que falam de coisas que a gente nem imagina, né? Tem um aqui bem legal, chamado Experiências da Emancipação, um livro poderoso aqui do Flávio Gomes, do Petrônio Domingues, e eles falam de diversos grupos, desde o final do período da abolição, né, da assinatura da Lei Áurea, até os anos 70, 80, em várias partes do país, grupos, movimentos negros, né? Então, com lançamento de jornais, com propostas de debate, alguns com aquela visão ainda da época, né, do 13 de maio, até usando o 13 de maio como o título e o nome da sua agremiação, lugar de festa, do clube, né, do clube de lazer. Então, durante a ditadura militar, esses movimentos foram extremamente reprimidos, censurados, e, de novo, ressurgiram essa ideia. Só abrindo um parênteses, o Gilberto Freire era conservador, era de direita, enfim. Né? Isso ele tinha esse traço reacionário. Mas eu estou querendo encontrar na obra dele esses vestígios tão evidentes dessa construção crítica, né, teórica que ele teria feito. Isso que eu ainda não consegui, de fato, identificar, mas continuo ainda na pesquisa. Tá? Assim que encontrar, dividirei com vocês. Mas era muito cômodo trazer essa questão de um mito da democracia racial, porque a gente não precisava discutir o assunto.
E sempre que começava, né, era o quê? Ah, não, isso aí não tem, no Brasil não tem racismo, não. Então, não, precisamos falar aqui sobre os Panteras Negras lá nos Estados Unidos, Angela Davis, os movimentos, Martin Luther King. Não, não, aqui no Brasil não precisa, não tem. No Brasil não tem racismo. Não tem racismo. Eu tenho até amigos negros, né? Não tinha essa coisa, né? Não, estou até falando com você, que é preto, aí, estou falando com você. Como se, nessa medida, amortecesse ou acabasse com a questão do preconceito, né? Então, o não falar sobre, o não querer discutir sobre, sempre foi uma estratégia para invisibilizar a questão do debate, porque o debate ia trazer também na sua esteira o quê? Precisamos dar espaço para o negro, para o homem negro, para a mulher negra, para a criança negra, espaços na escola, espaços, né, de moradia decente, espaços de ocupação profissional, espaços na política, ok? Né? E quando esses espaços apareciam, por exemplo, pela via do carnaval, a via do futebol, a via da música, não fazer com que, como eu cheguei a ouvir a seguinte frase em relação ao Pelé: o Pelé é um negro de alma branca. Talvez tenha sido a coisa mais absurda e racista que eu já tinha escutado. Mas, na época, criança, eu acho que talvez eu não tenha captado a perversidade dessa frase. Né? E o que eu acho complicado, sério, é porque quanto se viveu a partir desse prisma. Quantas crianças negras, pardas, né? Mulato hoje virou um conceito meio politicamente incorreto, né? Que falar mulata, mulato, né? Temos sim, a gente entende que ao longo da história criou-se essa ideia da mulata como essa sensualidade, essa sexualidade, né? Então, uma objetificação da mulher, uma sexualização exacerbada nessa figura. Né? Mas como determinar as, as pessoas, etnicamente falando, né? Hoje colocamos todos dentro desse pacote, né, dos negros. E no Brasil a gente tem uma diversidade de tonalidades de pele, né, que foram sendo apelidados ao longo do tempo, né, assim, de pardos, né, mulatos, negros, eram mais aceitos, né? Ou então, naquele jeito cultural de se referir às pessoas, como, né? Aquela pessoa, a pessoa é negra, e falava assim, não, aquela pessoa escurinha, né? Ou moreninha. Não sei se você já. Se eu estou falando, se eu estou de outra bolha, né, minha gente? Mas assim, quanto isso, né? Quanto isso a gente ouvia e naturalizava, né? E o quanto? Não, então, poxa, minha tia que chamava a vizinha de escurinha ou de moreninha, né? Bem moreninha, ainda fazia assim, né? Para dizer que. Porque ficava com receio de falar que era preta, que era negra, né? O quanto isso ia revelando esse desconforto e essa hierarquização. Muitas vezes era de forma pejorativa, era de forma de diminuir ou esse espaço que causava esse desconforto, né? A nossa sociedade, e aí o desconforto para ambos os lados, né? Porque, né, eu imagino por quanto tempo o padrão de beleza sempre foi um padrão escandinavo num país de pretos, pretas, morenos, né, pardos, mulatas, mulatos, né, enfim. Nessa etnia completamente misturada que é a nossa, você criar um perfil de beleza, um perfil de beleza louro, de olhos claros. Temos até, por conta dessa enorme mistura que temos aqui,
a gente até encontra esse perfil étnico mais ao sul, nos estados do sul do Brasil, né? Mas, no geral, não é a nossa maior parte, né? Não é a maior parte da população que está dentro desse perfil. Né? Então, quantas pessoas sofreram? Talvez algumas de vocês, né? As meninas, digamos assim, né? Que de repente sonhavam em ser paquitas, mas dependendo do cabelo, dependendo da melanina, não se viam representadas ali naquele universo. Depois até acho que a Xuxa, enfim, colocaram ali a Adriana Bombom, se não me engano, né? Para tentar colocar um pouco dessa ideia de uma representatividade que, no fundo, era a maioria da população, mas que olhava e, muitas vezes, eu escutei um seminário, né? A minha esposa faz psicologia, aqui na Veiga mesmo, né? E teve um seminário muito legal e ela de vez em quando ouve também aqui as aulas, né? Tá nessa virtualização, a gente acaba trabalhando, né? E a família também ouve, né? Dá uns conselhos, né? E me mostrou um seminário que aconteceu sobre essas questões pelo viés da psicologia e uma fala muito interessante, né? De uma das palestrantes falando dessa questão, né? De como dentro da perspectiva, né? Tem até um quadro que fala um pouco sobre isso. Deixa eu achar aqui para compartilhar com vocês. Vou botar aqui o quadro, né? Vocês já devem ter visto ou ouvido falar nesse quadro aqui, a Redenção de Cã. Que, nesse quadro, trabalha com essa perspectiva de embranquecimento da população. Né? Você vê que a matriarca é negra, a filha, né, provavelmente já fruto, né, de um encontro, né, interracial, ela já tem uma tonalidade mais clara, e essa criança aqui, já nessa terceira geração, ela já é o ideal de embranquecimento. Né? No Brasil, nós temos um preconceito de marca. É tido como negro, né? Assim, essa senhora seria vista como negra. Essa filha, né, que já, né, para alguns não teria essa questão tão evidente. E essa criança, com certeza, passaria longe dessa questão, né, de ser considerada negra. Nos Estados Unidos, por exemplo, o preconceito é de origem. Então, independente se chegou a essa tonalidade de pele, de melanina, mas se tem na raiz negros, até a quinta geração, você é considerado negro. Então, nessa perspectiva, temos essas visões diferenciadas. Deixa eu ver até. Deixa eu ver se eu salvo aqui. Só um minutinho, peraí. Eu vou salvar e depois. Ih, não rola? Não pode. Ih, não deixou. Não deixou. Não deixou copiar a redenção de Cã. É isso mesmo? Tenta de novo. Não. Tá, peraí. Autor Modesto Brocos. Esse quadro pintado em 1895, né?
pós-abolição, né? E com esse ideal de embranquecimento da população. Então, depois vou separar e ver se eu coloco dentro da... Vou inserir aqui nos slides. Ok? Então, pensando nessas questões todas, né? E foi legal escutar isso, essa questão pela via da psicanálise, da psicologia, né? Como que afeta esse olhar, afeta essa própria autoestima, né? Das crianças, das meninas e dos meninos, né? Que não se viam representados nos espaços, né, de sedução, como o espaço da televisão, nas novelas, nos filmes. E quando representados nos filmes, durante muito tempo, qual era o lugar do negro na dramaturgia, né, nacional? Quase sempre como, né, como bandido, como o traficante, como, né? Então, desqualificado dentro dessa estrutura do que era valorizado pela sociedade, né? Então, essa perspectiva, né, fez com que, durante muito tempo, e a gente pode pensar aí a ditadura militar como um exemplo mais recente, aonde discutir sobre a desigualdade e o preconceito, a questão étnica, o racismo, era, né, proibido. Proibido ou desagradável, não queríamos falar sobre isso, e não se aplica ao Brasil, porque aqui todo mundo... Porque no carnaval todo mundo se mistura, não é? Tá. Mas e nos outros 361 dias que não são de carnaval? Tem essa mistura? E estamos num tempo onde parece que esse discurso, aliás, tem horas que eu fico achando que é um saudosismo enorme da ditadura militar, enfim, não só por ser militar, né, o presidente ser um ex-militar expulso do exército, mas, enfim, parece que estão esquecendo isso, né? Mas, enfim. Tem esse retorno, né? Tem esse retorno de discursos, e mais adiante eu vou colocar um vídeo para vocês, acho que não hoje ainda, né? Não sei se vai dar tempo, do deputado, né? Do deputado pelo Rio de Janeiro, né? Que meio que apelidado, né, de Hélio Bolsonaro, mas acho que o nome dele não é esse, né? Que depois a gente vai ver. Não agora, né? Enfim, em algum momento a gente vai ver o discurso que ele fez no 13 de maio, né? Antes da pandemia. E deixa claro quais são as intenções, quais os objetivos e qual a visão que se quer reimplantar da questão, né, dos debates sobre o movimento negro, sobre os movimentos negros. Ok? Então, vamos agora sim aos slides, né? Custando a beça chegar aos slides. Vamos. Só uma pergunta: o barulho ao fundo tá? Vocês estão ouvindo barulho? Sim, não, tá tudo certo? Não tá? Então, tá. Então talvez eu esteja mais incomodado, que eu achei que a máquina já estava acabando, ela é resistente, né? Ela está ali firme, tá trabalhando mesmo. Bem, então vamos lá. Vamos com os slides. Então, o objetivo que eu tracei aqui é para a gente falar sobre os movimentos negros, tendo como base Brasil, Estados Unidos e África do Sul. O que denominamos movimento negro é, na verdade, um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela igualdade social e de direitos entre negros e brancos, sobretudo no mundo ocidental, marcado pela escravização de povos africanos.
Só abrindo um parênteses aqui para a gente pensar, a palavra escravo, isso está no livro do Laurentino Gomes, está por aí também, né? Escravidão, vão ser 3 volumes, ele já lançou 2, né? E ele, num dos capítulos iniciais, ele fala sobre isso. A palavra escravo vem de eslavo, né? E quem são os eslavos? Hoje seriam os que estão lá em guerra, por exemplo, né? Da Ucrânia, região da Rússia, e que no período lá do Império Romano e dos persas, dessa questão ali da Macedônia, né? Foram escravizados, né? Durante a antiguidade. Então, né, da onde vem essa palavra escravo? Vem de eslavos, né? E hoje a gente tem uma outra percepção. Quando se fala escravo, escravidão, a gente sempre remete, e é o que está próximo da nossa história, a questão, né, do negro africano, né, nessa migração forçada transatlântica da África para a América. Então, só para a gente entender que ao longo da história da humanidade tiveram, né, a questão da escravidão é algo quase que fez parte, né, de toda essa estruturação. E eu não duvido que nesse momento que a gente está falando aqui, algumas pessoas estejam vivendo nessa condição, né, não oficialmente, mas condição de escravidão, né? Vira e mexe, às vezes aparecem questões que, aliás, tinha sido, né, proibido, era a legislação para quem mantinha trabalhadores, né, de forma escrava, tinha uma legislação extremamente pesada e que foi amenizada à beça, né? Qual a intenção? Será que é um retorno à escravização? Bem, desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte desses movimentos concentrou-se em países americanos e na África do Sul, por conta da escravização nas Américas e do imperialismo inglês e do apartheid na África do Sul. No século XX, os movimentos ramificaram-se, desenvolvendo pautas de lutas sociais distintas, de acordo com as necessidades da população negra local. Aliado a essa questão, né, da escravização, pensada nas Américas, e na África do Sul, a questão do processo da descolonização, né? Isso entrou na pauta também, assim como a questão da pauta social no Brasil. Nós temos um corte, que é a Lei Áurea, com muito atraso, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão oficial, né? A escravidão era legitimada pelo Estado brasileiro, então era legal, era oficial, né? Se a gente disser que eram racistas, eram escravistas, que horror, enfim, assim, a gente vai estar cometendo um anacronismo, porque no contexto lá do século XIX, a maior parte da população vivia dessa estruturação social, onde a escravidão fazia parte do contexto, fazia parte do movimento, né, da organização social, né? Então, dizer que eles estavam e eram horrorosos, feios, né? Concordando ou não, fazia parte do contexto social e apoiado com o suporte do Estado brasileiro, né? Ok? É, e a abolição, ela resolveu uma questão, resolveu.
ela acabou com a escravidão, mas ela tem um problema, né? Ou vários, porque ela acabou com uma situação, mas não gerou possibilidades de organização social pós-abolição. O Estado brasileiro lavou as mãos, né? Tal qual Pilatos, aquela imagem bíblica, né? Tipo assim, ó, vocês estão querendo condenar Jesus, não tem nada a ver com isso, né? O Estado meio que fez isso, porque não garantiu projetos de inserção estudantil. As escolas, até numa dessas palestras, né, do curso de psicologia, né, tem leis que proibiam os negros de estudarem, não permitiam, né, crianças que estivessem com moléstias e negros. Então, não era espaço nas escolas, não tinha espaço nas escolas públicas. Óbvio que é preciso pensar o que era a escola pública há 100 anos atrás. A escola pública atendia uma parcela muito pequena da população e mais para a classe média alta, do que propriamente as classes populares. Classes populares, escola pública, a gente vê nesse processo pós anos 70, né, onde vai abrir mais para esse perfil socioeconômico, né? E o que a gente vê é a qualidade do ensino público despencando a partir desse perfil, desse perfil majoritário nas escolas públicas. Talvez como um projeto consciente ou inconsciente do poder público, percebendo aonde se forma a elite, aonde se forma ou se deforma ou se sem forma o forte, o grosso, né? A maior parte da população. Ok? Né? E nesse contexto, a gente não viu uma inserção profissional, uma inserção de moradia, nada pensado em como, né, criar condições sociais de integração a essas populações negras pós-abolição. Então, no contexto rural, muitos ex-escravos passaram a quase viver do mesmo jeito, porque iam trabalhar em quê? Qual a possibilidade que tinham? Não tinham estudo, não deixavam eles estudarem, né? Então, o que fazer? Muitos voltavam às propriedades onde eles eram escravos e ali continuavam a trabalhar na terra, continuavam a trabalhar, né, na lavoura, né, por conta dessa questão, né, ligada a esse não lugar, né, a essa não função que, né, eles eram legados, né, ou destinados. Só um instantinho, vou botar o fone aqui e acabar esse barulho. Que bom que não está chegando a vocês, mas para mim aqui tá que tá. Então, compreendida essa questão, né, eu, particularmente, sou muito favorável à questão das cotas nas universidades, cotas no serviço público. Eu, particularmente, sou favorável. É óbvio que quando eu coloco isso, eu discuto isso, abro esse debate, às vezes eu brincava que acabar com uma aula é começar a falar sobre cotas, debater sobre cotas. Não, e dependendo do curso, então, do campus que você esteja, era pedir para a aula, né, pegar fogo. Mas por que isso? Muitos vinham com esse discurso do mérito, o discurso da meritocracia. Ah, não, mas que tem muita gente aí que é preguiçosa, não quer nada. Né? Como falou aqui a Ana Laura, né?
Seria justo que se todos partíssemos do mesmo ponto, mas não partimos do mesmo ponto, Ana Laura, né? Sempre é essa questão, nessa corrida, até uso essa imagem, nessa corrida de 100, 500 metros, enfim. Essa corrida tem lá a linha de partida. Alguns são empurrados, tipo assim, não, você é lá para trás. Não, você vai começar lá. Não, mais. Vai ganhar como? Nem sendo Usain Bolt, né? Então, requer um esforço, que eu falei um pouco antes, triplo, 10 vezes mais esforço. Né? E aí, quem usa esse. Você pode reparar que, geralmente, quem usa esse discurso da meritocracia, etnicamente falando, qual é né, qual a etnia, né? Ou qual a condição socioeconômica, porque parece que é um discurso de defesa, no sentido de, poxa, corram atrás. Né? E eu já vi essa situação várias vezes, nesses debates mesmo. Né? Muitos discutindo, igual quando se discutia a questão do Bolsa Família. Bolsa Família é só para enganar pobre. Né? Aí eu só fazia a seguinte reflexão: eu até entendo, mas tem muitas pessoas que um Bolsa Família é a única renda mais oficial durante um mês. Então, discutir essa questão com grupos onde pessoas gastam um Bolsa Família, nem no fim de semana, num dia, numa noite, no Baixo Leblon, no Baixo Gávea, lá na Barra, lá naquela rua lá famosa lá, enfim, não tem a mesma noção, não tem a mesma necessidade de pessoas onde lá no interior do Nordeste a vida mudou a beça porque a Bolsa Família ajudava a dar um mínimo de condição. Né? Então, não sou defensor da Bolsa Família em si, mas de políticas de distribuição de renda. E quem não precisa disso, sério, se você gasta numa noite, gasta mais até, né? Tem gente que gasta mais. Enfim, que tem, ótimo, maravilha, a família trabalha, você trabalha, ótimo, você gasta o seu dinheiro do jeito que você quiser. Liberdade, capitalismo é isso. Só que, para você gastar dessa forma, provavelmente alguns não vão ter nem condições, nem emprego. Né? Não é uma condição de uma coisa para outra, mas nesse sistema não tem bolo para todo mundo. Eles vendem para a gente a ideia de que o bolo precisa crescer, como falava lá na ditadura. Não, é preciso todo mundo fazer esforço, deixar o bolo da economia crescer para depois repartir para todo mundo. Mentira, porque na hora que foi repartir, não foi para todo mundo, foi para pouquinha gente. Que se empanturraram de bolo e o resto não viu nem glacê. Né? Eu entendo, né? A Anne colocou aqui, o problema não é o programa, mas sim a regulação de tal. Porque existem várias tretas para pegar sem precisar, até imagino mesmo, Anne. E não cumulativo. Disse, um gasto que poderia ser redirecionado para outros setores carentes. Né? Eu sei que também tem um monte de críticas, né? Eu também tenho essas críticas. Né? Mas, em muitos lugares, esse tipo de ação era muito importante. Se tem tretas, se tem gente que se apropria, até porque a distribuição dessas verbas é uma distribuição municipal. Né? Agora a gente está vendo até uma centralização maior federal, mas sempre foi a distribuição desses recursos eram passados do governo federal para as prefeituras e as prefeituras realizavam esse repasse. E às vezes no meio do caminho outros problemas, né? De quem não precisava, às vezes recebia, coisas do Brasil, né? Mas o que eu discuto e penso é que também essas distorções que não eram tão grandes assim, existiam, mas que chegavam, impactaram várias famílias que não tinham condição. Né?
O Brasil é esse país diverso e injusto nesse sentido. Nem todo mundo tem condições, né? Eu acho que a pandemia veio escancarar isso. Aliás, a pandemia escancarou a quantidade de invisíveis. Quantos invisíveis que não tem nem CPF? Né? Quem são? Estão registrados, eles existem, né? Então, aliado à questão do preconceito, dessa discriminação pela questão racial, né, entre aspas, racial, para que a gente entenda, né, étnica, a questão social vem junto, a questão da escolaridade vem junto, a questão das oportunidades vem junto, porque isso tudo é um acúmulo, né, de situações. E aí, por que eu particularmente defendo as cotas? Pensando adiante, eu acho que quando a gente conseguir ter uma sociedade que naturaliza as funções também para os homens e mulheres negros, quero chegar no hospital, aliás, eu fujo de hospital, mas enfim, se tiver que chegar, eu quero ser atendido por um médico negro, por uma médica negra, sem que isso pareça ser algo diferente. Né? Porque quantos de vocês que estão aqui nessa turma, nessa sala hoje, já foram atendidos por um médico negro, uma médica negra, um dentista ou uma dentista? É como se esse lugar não fosse um lugar, né, dentro da estrutura do hospital, né? Mas enfermeiros a gente tem. Sim, mas o enfermeiro ele tem o mesmo status do médico. Né? Mas as faxineiras, né, boa parte são negras, ou os serventes são negros. Sim, né? Mas tem o mesmo status da enfermeira, tem o mesmo status. Né? Então, o que a gente precisa, no meu entendimento, é naturalizar esses espaços de importância, esses espaços de respeito, mais advogados negros, e com isso também representação, mais deputados, senadores. O Joaquim Barbosa ficou famoso na história brasileira porque ele foi o primeiro negro a ser presidente do Supremo. Tá, e essa composição atual tem algum negro? Ele ficou famoso também por ser o primeiro e até agora o único membro do Supremo Tribunal Federal negro. Então, assim, como que a gente vai normalizar isso? Como que a gente vai tornar algo, né, para que sirva de exemplo, no sentido de posso olhar e sonhar em ocupar aquele espaço? O mundo da política, o mundo por exemplo, engenheiros. Quantos engenheiros são negros? Tem alguns, tem, né? Mas não é a maioria. Num canteiro de obras, quem planeja, um arquiteto, geralmente a maioria são brancos. Né? Até porque o curso de arquitetura é um curso caro também. Né? Então, até nisso, né, essa questão vai aparecendo. Né? Alguns cursos são cursos para poder aquisitivo alto, né? Mesmo numa universidade pública. Então, nesse sentido, acho que os movimentos negros também reivindicavam essa questão dos espaços, ter maior força, maior qualidade do ensino público que pudesse fazer com que as oportunidades, as chances fossem mais equiparadas, né? E não tão desiguais como a gente percebe, né? E vive. Apesar das diferenças inerentes aos tipos de movimento, que têm como uma temática racial, o denominador de todos eles é a reivindicação da igualdade racial entre negros e brancos. Devido à escravização e ao colonialismo, movimento histórico de invasão e colonização de países americanos, africanos e asiáticos por parte de países europeus, que causou a captura e comercialização de negros africanos como escravos em todo o mundo, sobretudo nas Américas,
vivemos as consequências de um sistema extremamente desigual e cruel com os descendentes das pessoas escravizadas. Quero colocar uma questão aqui e não sei qual a visão que vocês têm em relação à questão do processo de escravização na África. Durante muito tempo, né, eu inclusive pensava nessa questão, né, de que os europeus invadiam essas regiões litorâneas da África e lá, né, caçavam, né, e traziam à força esses indivíduos para escravizar aqui. Tem a questão dessa travessia cruel, sim, né? Mas boa parte desses escravos, né, desses indivíduos transformados em escravos e transportados para cá, né, para as Américas, eram fruto de guerras internas entre as, né, quase milhares de tribos africanas. O europeu ele era muito de disseminar esse tipo de situação, né? Por exemplo, a moeda de troca por escravos era o quê? Pólvora, aguardente, armas de fogo. Para quê? Sobretudo armas de fogo e a pólvora. Era munição, né? Eles armavam as tribos para que elas entrassem em guerra e os inimigos, os derrotados, os, né, aprisionados por uma tribo A, eram vendidos, eram trocados, comercializados com os europeus. O que eu estou querendo dizer é que os europeus muitas vezes criaram a situação, né, dessa animosidade, dessa belicosidade para, né, criar, né, esse não criar, mas comercializar aí, entre aspas, mas não tira até as aspas. Era para comercializar mesmo, né, pessoas como escravos, né, pessoas como se estivessem vendendo animais, né? A lógica era bem essa. E até penso na questão da religião, né? A Igreja Católica, por exemplo, durante muito tempo, ela tinha um discurso para as populações nativas, indígenas, como os gentios, né, aquele que tinha uma alma, mas precisavam ser catequizados para poder salvar essa alma, e aos negros, né, eram considerados bestas humanas, assim, não tinham alma. Se não tinham alma, podiam ser escravizados. Né? Então, durante muito tempo, esse não enxergar o outro como gente, né, fez com que o movimento fosse como se fossem invisíveis. E isso chamava a atenção até dos viajantes que passaram pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, né? Na hora depois do almoço, a cultura de tirar uma soneca, né? A hora da sesta, era meio que comum, né? Então, os senhores iam tirar o cochilo e os seus escravos, principalmente nas cidades como Rio, Salvador, tinham uma prática dos chamados escravos de ganho, que eles ficavam circulando pela cidade. Diferente das regiões mais rurais, né, as regiões rurais, onde o trabalho do escravo era intenso nas lavouras, nas cidades, nos espaços urbanos, os escravos eram mais escravos domésticos, né? Não tinha essa vocação tão grande para a lavoura, para a cultura agrícola. Né? E muitas vezes esses escravos eram os serviços que eles prestavam eram externos. Carregar, por exemplo, fezes, urina das casas para jogar na Baía de Guanabara, a questão do esgoto sempre foi meio assim, né? Ou vender doces, ou costurar roupas, enfim, lustrar sapatos,
enfim, essas diversas atividades, ou os barbeiros, né? Naquela época, no século XIX, no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas, quem fazia a barba dos senhores eram escravos. Né? Hoje, tudo barbearia, né? Caras, estilosas, onde até de vez em quando dá um chopp para você beber enquanto fazem a barba, enfim. Né? Então, essa prestação de serviço era paga, né? E ao final do dia, os senhores que ficavam na praça tomando suco de pitanga, conversando amenidades no ócio, né? Esse escravo de sua propriedade ia lá e dava o dinheiro que foi arrecadado durante o dia. Dependendo desse senhor, né? Às vezes deixava alguma coisa com o escravo, e que alguns até conseguiram comprar alforria juntando né, esses recursos aí da benevolência, entre aspas, aí, dos senhores. Né? Então, essa estrutura permitiu até, eu até falo nessa questão, que eu estudo bastante o movimento negro, e a partir do viés das escolas de samba, né? Meu mote de pesquisa, né? Foi no mestrado, doutorado, no pós-doc, enfim. Sempre gosto de aliar essa questão de política e cultura, tendo as escolas de samba como norte, né, desse debate. E a gente vê essa formação de uma identidade cultural negra com bastante força nas sociedades, no Rio de Janeiro, na Bahia, aonde a escravidão permitiu esse modelo desses escravos que circulavam pelos espaços urbanos. E foram criando redes de sociabilidade, redes de identidade cultural, que permitiu ser diferente de outras regiões onde o escravo estava mais inserido nesse contexto Casa Grande Senzala, né? Onde era basicamente o trabalho rural, né? Esse trabalho pesado, puxado. Então, pouco se permitia, a não serem algumas festividades, né? Mas na cidade do Rio, na cidade de Salvador, são exemplos diferentes, né, dessa circulação que se tinha na cidade, com essas possibilidades de outras práticas, outros serviços, e uma conversa aqui, né, uma troca ali, enfim, disseminava essa possibilidade cultural e criou, né, pelo menos essas duas cidades são cidades que têm essa marca de uma cultura negra determinante, né, e forte, e que faz parte, né, do painel cultural desses dois lugares. Não dá para você pensar Salvador, não dá para você pensar Rio de Janeiro sem essa cultura negra pulsante, forte, como elas são até os dias atuais. Né? Bem, no século XIX, a escravidão foi legalmente extinta no mundo ocidental. Apesar disso, suas consequências aos povos africanos deixaram marcas profundas na sociedade, e os negros continuaram sendo tratados como inferiores. No sul dos Estados Unidos e na África do Sul, houve um sistema de segregação racial oficial, tá? Porque era amparado pelas leis, que excluiu as pessoas negras do acesso aos mesmos serviços que a população branca, além de ter estabelecido um sistema de separação que impedia que os negros fossem integrados na rotina social como as pessoas brancas. E se a gente pensa em termos de comparação, no Brasil isso não estava amparado na lei. Né? Daí que é essa questão, não era oficial. Então não era uma política de Estado, mas era uma lacuna, ou era, como a gente pode dizer, um vazio de uma legislação que era necessária existir para garantir a inserção social, para garantir a paridade. Né? Então, a omissão, estava procurando essa palavra,
deu uma escapulida, agora voltou. Então, na legislação brasileira, o que a gente tinha era uma omissão em relação a essa questão do tratar como desigual, o criar espaços sociais, espaços profissionais, espaços no sistema educacional, enquanto nos Estados Unidos e na África do Sul isso estava lá, era na lei. Principalmente, a gente vai ver esse movimento na região, nas chamadas, né, originalmente, nas colônias do Sul, né? Desde o tempo da colonização, onde a opção ali foi por lavouras de algodão com a mão de obra escrava, né? Não que as colônias do norte, lá daquele início da colonização norte dos Estados Unidos, né, não tivessem escravos, mas mais rapidamente essa escravidão foi sendo abolida e a inserção foi sendo possível. Óbvio que a discriminação, o preconceito era inerente, tá? Não vamos esconder, né, jogar isso para debaixo do tapete pensando na sociedade norte-americana. Mas no Sul, isso era explícito. E vou dizer, ainda é explícito. Ainda vivemos, né, ainda vivemos essa questão no Sul, né, nos estados ali da Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul, né, Alabama, enfim, uma região ali, né, do Arkansas, que tem ainda guardam ainda um pouco né, dessa discriminação, né, no Tennessee, enfim, regiões que ainda, né, e de onde surgiram, por exemplo, movimentos extremistas como a Ku Klux Klan, né? Vários movimentos que, né, não satisfeitos com a possibilidade de inserção social, de igualdade racial, começaram a trabalhar essa ideia de uma supremacia branca, né? Movimentos que vimos ressurgir com força no governo Donald Trump, né? Esse discurso, né? O que a gente pode pensar em termos de diferença, né, do racismo no Brasil, no racismo nos Estados Unidos, né? Que lá o enfrentamento sempre foi mais direto, eu acho. Aqui sempre teve uma dificuldade de articulação da problemática, né? Sabe uma coisa que eu observava nas aulas? Quando eu começava esse debate sobre cotas, se tinham uns alunos que, se pudessem, desapareceriam, tipo avestruz, sabe aquela coisa do avestruz, desaparecer. Eu sentia, às vezes, um desconforto tão grande, principalmente dependendo do campus onde estava, do curso que eu estava dando aula. Os alunos negros, eles estavam assim, quase na testa, assim, professor, muda o assunto, porque talvez estivesse chamando a atenção do entorno para a identidade étnica de cada um ali, né? E não ter que ficar ouvindo, de repente, comentários que a pessoa emitia, que era como se fosse, né, a razão, mas que estava sendo extremamente preconceituoso, racista, né? Então, eu percebi essa questão. Falei, gente, como é complicado, né? Uma sociedade onde essa identidade sua, muitas vezes, ela é abafada porque é considerada como se fosse algo que não é o ideal, né? É a redenção de Kant, né? Aqui só vai funcionar a partir do momento do embranquecimento, porque as chances que o menininho aqui vai ter, né, vão ser diferentes do que a avó, ainda mais nesse tempo, né, contemporâneo ao quadro, que viveu quase o tempo todo na escravidão, né?
Então, assim, muitas vezes nas conversas sobre esse assunto, se pudessem, né, desaparecer, ao passo que o que eu esperava era o posicionamento ali, né? Mas para você entender que não é tão fácil assim. Né? Não é tão fácil porque é daí que vai surgir, até antecipando, mas eu acho que todo momento é momento de já trazer esse debate, né? O Silvio de Almeida tem trabalhado muito com, com esse conceito, né? O racismo não estou enxergando o que eu estou escrevendo. Estrutural. Ó, se não tiver escrito certo, é porque eu estou sem óculos. Racismo estrutural, né? Vocês já ouviram essa expressão, né? E qual esse significado, né? É porque a sociedade ela foi pensada desde o início para isso, assim, ó, qual é o lugar do negro, qual é o lugar do branco, qual é o lugar da elite, né? Quais são os postos, aonde estudam, aonde vão trabalhar, quais as possibilidades, né? E às vezes a gente vê uma outra lógica acontecendo, mas são exceções e não o que deveria ser em maior quantidade, para que a gente pudesse chegar no que eu desejo da ideia de normalização na sociedade, né, em termos de profissões, em termos de espaço na política, espaço social, espaço cultural, espaço intelectual. Né, tá? Então, a gente vem percebendo e tem sido trabalhada essa perspectiva de que é uma sociedade que já tem um jeito, um modo de pensar e operar, porque na hora de escolher quem vai trabalhar na empresa A, na empresa B, quais são os critérios? Quais são os critérios, né, dessa aprovação? Quando eu estava fazendo a pesquisa lá para o meu livro, né, a tese lá de doutorado, tem alguns exemplares aqui, né? Num dos capítulos, né, eu escrevi isso aqui, é a minha tese de doutorado, né, sobre o Salgueiro e a história do negro nos desfiles dos anos 1960. Mas não só o Salgueiro, mas eu tento mostrar que, durante a década de 60, várias escolas de samba começam a trabalhar com enredos, né, trazendo personagens, situações, né, fatos, cultura, né, religiosidade. Isso começa a ficar, né, a aparecer com mais força nos desfiles das escolas de samba. E num dos capítulos aqui, né, eu estava trabalhando com a imprensa, com as reportagens, eu bati numa reportagem do Jornal do Brasil de 1962, né, que falava claramente sobre essa questão do racismo na sociedade brasileira. E os personagens, obviamente, nem todos identificados, né, por uma questão até óbvia, mas de jovens que tinham passado nos concursos para militar, mas que na hora H tinha sempre algum problema e eles eram eliminados, geralmente na entrevista. Né? E muitos diziam que era pela questão da cor. Né? Porque tinha uma nota lá em cima, iam bem nos exercícios físicos, mas quando chegava na entrevista, eram reprovados. E a frustração, né? E a gente pode até ver nessa questão, dentro da hierarquia das Forças Armadas, quantos negros chegam ao posto de general? Quantos generais negros nós temos no Exército Brasileiro? Quantos almirantes da Marinha? Quantos brigadeiros da Aeronáutica? Tem explicação? É mérito? Ah, porque não tem mérito para chegar lá? As provas eram difíceis para caramba. Isso, com certeza,
né? Eu lembro, eu tentei fazer algumas provas dessas, de Epicária, Espessex, Jesus, como eram difíceis as provas, né? Mas é só a questão do mérito, é algo a ser pensado, né? Então, o quanto que se dificultava mesmo, o quanto que a situação de você chegar bem vestido e o porteiro de um prédio X te receber, olhar e falar, não, você tem que ir por lá, ó. Lá é o quê? O elevador de serviço. Mas, ué, você foi convidado, se você, né? Por que você tem que usar o elevador de serviço? E muitas vezes é até um porteiro negro, ou às vezes o segurança do shopping que fica na cola, né, de, de alguém dentro de uma loja por conta da sua cor, né? Ou está junto, tem grupo, tem dois, três, quatro, com certeza vai ter um segurança, né, em estado de alerta seguindo. Mas se tiver um grupo de três, quatro, né, brancos, pessoas brancas, né? Será que vai ter essa preocupação do segurança? Né? E aí é só para pensar o quanto que isso é estrutural, né, minha gente? Né? Já, de certa forma, isso é desde que o Brasil né, é essa colônia, né? Enfim, foi colônia, enfim, foi império, é república, aí há tanto tempo, vamos fazer 200 anos de nação independente, e estruturada dessa forma, né? Segmentando determinados grupos, enfim, e assim vamos seguir. Isso aqui é o símbolo do movimento, né? Do movimento negro de uma maneira geral, né? Esses punhos fechados, e quanto sangue derramado nisso tudo. A África do Sul é um país que tem hoje expressiva população branca por conta do colonialismo inglês e que, durante os anos de dominação inglesa e da Jovem República, que surgiu após o fim da dominação inglesa, ficou marcado pela segregação oficial num sistema político dominado por pessoas brancas. Para exemplificar, podemos perceber que o primeiro presidente negro do período republicano da África do Sul foi Nelson Mandela, eleito apenas no ano de 1994, depois de passar 27 anos na prisão. O sistema de apartheid, né, era um dos sistemas que eram mais combatidos, colocados como injusto, por conta da expressiva população, né, negra vivendo num país onde uma minoria branca era que tinha direito a tudo, tinha acesso a tudo e que governava o país. Né? Atualmente existem diferentes vertentes do movimento negro. Duas correntes mais amplas são o movimento negro unificado e o movimento negro empoderado. O movimento negro unificado tem suas origens na histórica luta que se iniciou nos períodos da escravidão e intensificou-se na década de 60 em todo o mundo, sobretudo por inspiração de personalidades estadunidenses, como Martin Luther King Jr., Malcolm X, James Baldwin e Angela Davis, entre outros. Né? Nessa lógica do movimento negro unificado. Aí o reverendo Martin Luther King Jr., I Have a Dream, né? E esse sonho que, de certa forma, acabou meio que encarnado na eleição do Barack Obama, na reeleição, né? Como uma espécie de concretização de um ideal. Né? O Malcolm X, que trazia também uma questão do islamismo, né? E também era combatido não só pela militância negra, mas era a questão da religiosidade, que parecia não combinar, né, com a cultura negra, né, o islamismo. Muito embora o islamismo, desde a sua criação lá no século VII, com Maomé, ele foi se espalhando na Península Ibérica
e litoral do continente africano. Então, várias regiões da África, até hoje, são de países que têm o islamismo como religião oficial. Aí o Alec Baldwin, um dramaturgo, né? Escreveu Raiz. Ah, não, é o Aldous Huxley. Não, peraí, deixa eu ver. Acho que é o Alex Baldwin, agora fiquei na dúvida. Eu lembro de ter visto. Deixa eu ver aqui. Quem escreveu Raízes? Série. Raízes. Punta Quinte, eu lembro muito disso, né? Punta Quinte. Era uma saga. De quem que era? Era a partir de um livro. Alex Haley. Haley. É bem bacana. Alex Haley. Não sei se alguém já viu esse, né? Eu lembro muito, mas quando passou, lá nos anos 80, assim, é, eu tenho enfim, cada um com a sua história, né? Mas essa identificação, essa percepção de que lugar que você tem no mundo, de qual a sua percepção de mundo, enfim. O Raízes foi importante para eu começar a entender essa desigualdade, né? Essa discriminação, esse não lugar. Eu acho que foi uma série que foi importante para eu entender, né? Ah, e aqui a Angela Davis, que vai ser personagem protagonista de uma das nossas próximas aulas, tá certo? Já o movimento negro empoderado, por sua vez, surgiu a partir da década de 1960, intensificando-se na primeira década dos anos 2000. O contexto do neoliberalismo e do reconhecimento da gritante desigualdade entre negros e brancos em todo o mundo foi fundamental para o fortalecimento dessa vertente do movimento. Enquanto o movimento unificado pretende unificar na luta todos os negros e todos que somem forças, o movimento empoderado pretende centrar sua atuação no indivíduo. Enquanto o primeiro centra-se naquilo que há de bom na negritude e na raça, o segundo centra-se nas injustiças e no sofrimento histórico da população negra para exigir políticas de reparação. Independentemente das diferenças ideológicas, os movimentos negros querem igualdade e justiça. Né? Então, tem essa diferenciação, né, desse movimento negro unificado. Se a gente pensar em termos de Brasil, as condições socioeconômicas nos grandes centros também tem, por exemplo, no Sudeste, né? As comunidades, as favelas, enfim. A população não é só de negros, né? A gente percebe também cada vez maior a população de imigrantes nordestinos, né? Então, a condição social, e às vezes até a gente tem o debate entre se devem ser cotas sociais ou cotas raciais, né? Eu defendo as duas, tá? Porque, como foi uma política de Estado, essa segregação, a escravização do negro, né? Eu acho que o Estado também deve reparar, né? Então, eu acredito nessa política afirmativa, nessa política de reparação, que está mais nesse segundo movimento, o movimento empoderado, né? De dar poder individual, né? A partir dessa reparação que o Estado deve fazer a cada indivíduo, né? Para ele ter o seu espaço, ter, né, as possibilidades de ocupar plenamente o seu espaço na sociedade, né? Esse debate, às vezes, até também traz essa questão, né? Mas não são só os negros. Eu já ouvi esse discurso. Não só os negros, mas também
pessoas que são mais pobres, né? Né? Sim, mas dentro desse quadro, né, ser pobre, ser negro, né, ele acumula ainda as dificuldades, é como se fosse crescendo o grau de dificuldade para se conquistar espaços, para se ter respeitabilidade e cidadania mesmo. Às vezes nem tanta respeitabilidade. Eu quero ser cidadão, quero ser tratado como tal. Não quero ser esculachado, né, na blitz toda vez que tem problema na comunidade. Quem é que sofre? Quem é que é revistado? Quem é que é revistado nos ônibus que estão indo para a praia no final de semana? Sim. Então tem essa questão, né, de uma cidadania que muitas vezes é ignorada, né, deixada de lado. O movimento dos Panteras Negras, por exemplo, trabalhou mais nessa vertente do movimento negro empoderado. Aliás, tem um filme bem bacana, né, do Judas, né, Judas e o Jesus Negro, né? Como que era o nome do filme? Né? Que é legal, que até ganhou o Oscar, o Daniel Kaluuya ganhou o Oscar, né? Que fala, né, do movimento dos Panteras Negras. Né? Qual é o nome do filme? Deixa eu só pesquisar aqui. Judas. E o Messias, Judas e o Messias Negro. Filmaço, filmaço. Acho que já tem aí nas Netflix da vida, tá? Vale a pena assistir, filmaço. E que retrata bem essa questão, né, dos Panteras Negras, né? Foi bem em cima dessa questão. Meus amigos, por hoje, eu encerro por aqui.